O tema de hoje é a vida e a morte. Existe algo que nós, como igreja, precisamos entender, nós como filhos de Deus precisamos entender, que podemos gerar vida ou gerar morte. Nós temos o poder de gerar vida ou morte. Você pode perguntar, mas como assim gerar vida ou morte? Através de algo que nós usamos a cada dia, que nós temos que tomar cuidado, que são as nossas palavras. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, lá no versículo 10 vai dizer assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. O texto está dizendo, você quer ter dias felizes, você quer evitar o mal, você ama a vida? Então refreie a sua língua do mal. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com palavras más que você venha falar. O texto está dizendo, freie a sua língua de falar aquilo que é mal. E a sua boca, os seus lábios de falar dolosamente, falar com intenção ruim. O texto nos afirmando isso. Há um poder nas palavras que nós não medimos. Que muitas vezes nós esquecemos. Alguns já ouviram pregações, ouviram mensagens, mas esquecem. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Há poder nas nossas palavras. Lá em Provérbios, lá no capítulo 18, o versículo 21 vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha o que o texto está afirmando. A morte e a vida estão no poder da sua boca, da sua língua. E você vai ter na sua vida, você vai colher na sua vida o fruto da maneira que você tem utilizado. Se você tem usado a sua boca para murmurar, você vai colher na sua vida problemas. Se você tem usado a sua boca para abençoar, você vai colher as bênçãos daquilo que você tem declarado. Se você vive declarando assim, olha, a minha casa é o inferno, a sua casa vai se tornar um inferno. Se você disser, a minha casa é uma bênção, um lugar abençoado por Deus, a sua casa será um lugar abençoado por Deus. Se você falar assim, olha, esse meu filho vai ser imprestável na vida, o seu filho se tornará imprestável na vida. Mas se você disser assim, o meu filho é uma bênção nas mãos de Deus, ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser um grande profissional, vai ser um grande ser humano, ele vai se tornar, porque na sua boca tem um poder de abençoar e de amaldiçoar, de dar vida e trazer morte. E esse poder está sobre a sua vida. E eu pergunto, como é que você tem usado esse poder? O que você tem feito com esse poder? Lá na carta de Tiago, lá no capítulo 3, Tiago no capítulo 3, lá no versículo 6, o apóstolo Tiago vai dizer assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o interior. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha o que o texto está dizendo, que a nossa língua, a nossa boca é como um fogo. Ela pode destruir vidas, ela pode destruir pessoas, ela pode destruir famílias. O texto está afirmando que ela pode mudar a nossa carreira, a nossa vida aqui. Ela pode mudar totalmente a nossa vida aqui. E se a gente não tomar cuidado, ela pode ser inflamada pelo inferno. O que é ser inflamada pelo inferno? Nós podemos, durante um momento de uma ira, de um momento de uma raiva, de uma decepção, permitir que o inferno, que os demônios usem a nossa boca para lançar maldições. Lançar maldições sobre a nossa vida, seja família, seja amigo, seja alguém. Nós podemos permitir a isso, que a nossa boca seja lançada como objeto, instrumento de destruição. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade dele é que você use a sua boca para gerar vida. Que você use os seus lábios para gerar vida. Por isso Davi, que entendeu o poder que tinha na palavra, o poder que tinha na língua, ele clama lá no Salmo 141. Lá no Salmo 141, ele vai clamar a Deus. Salmo 141. Davi estava clamando lá no versículo 3. Ele vai dizer assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi está dizendo, Senhor, coloca guarda na minha boca, olha, vigia a minha boca, para quê? Para eu não falar aquilo que é errado.
para eu não trazer palavra de maldição, palavra de destruição, palavra de derrota, mas para trazer palavra de vida. É melhor nós ficarmos calados do que falarmos aquilo que não deve. É melhor nós nos calarmos do que trazermos uma palavra de maldição. Então, cuidado. Nesse novo tempo, nesse novo ano, nesse novo período, cuidado com aquilo que você tem falado. Quando você pensar em falar algo que é ruim, freia a tua boca, freia a tua língua, não fale. Permita ao Espírito Santo falar que é bênção, falar aquilo que edifica, aquilo que traz vida. Lá em Provérbios, no mesmo capítulo 18, no versículo 20, vai dizer assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O texto está dizendo e afirmando categoricamente que você vai comer, você vai colher aquilo que você tem falado com seus lábios. Que você fale coisas boas, que você fale palavras que edificam, que você abençoe, irmão, abençoe, minha irmã, abençoe a sua casa, abençoe o seu emprego, abençoe a sua família, abençoe a igreja, abençoe as autoridades, abençoe a vida, abençoe, não amaldiçoe. Lá em Mateus, lá no capítulo 12, o Senhor Jesus nos trouxe um alerta muito importante. Mateus, no capítulo 12, lá no versículo 36, ele vai dizer assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha o que ele está dizendo. Que toda palavra frívola, toda palavra sem pensar, toda palavra que nós falamos aqui nessa terra, nós prestaremos conta no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo. Então eu quero recomendar a você, vigie os teus lábios, vigie a tua boca. Não deixe que a sua boca seja usada como instrumento de Satanás para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, para destruir a sua empresa, destruir seu emprego, destruir a igreja, destruir as vidas alheias. Mas que a sua boca seja instrumento de bênção. Porque assim como a nossa boca gera morte, com maldição, ela gera vida. Que você venha gerar vida, vida e vida abundante na sua casa, através das suas palavras. Eu quero nesse momento orar por você. Pai, eu quero entregar em tuas mãos, meu irmão, minha irmã, os teus filhos. Que eles entendam o poder que o Senhor colocou na vida deles. Que a palavra tem poder. Aquilo que nós falamos tem poder, que pode gerar vida ou gerar morte. Pai, nos ajuda. Nos ajuda no momento da raiva, no momento da decepção, no momento de uma ira, que nós venhamos abrir a nossa boca e falar dolosamente. Pelo contrário, nos ajuda, coloca um freio na nossa boca, nos faz lembrar que nós devemos abençoar. Porque quando nós abençoarmos, a tua bênção virá. Quando nós decretarmos vida, a tua vida virá. Quando nós decretarmos provisão, a provisão virá. Quando decretarmos o milagre virá. Pai, que a nossa boca seja instrumentos do teu Espírito Santo para gerar vida nessa terra. Que nós sejamos instrumentos teus aqui para gerar graça, salvação e vida abundante na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na tua igreja, em todo local que nós viermos a estar. Que nós sejamos instrumentos de abençoar e de gerar vida e não morte. Eu agradeço, Pai, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, queridos.